como tratar, modelar e prevenir, né, que é o mais importante, cicatriz. Essa queixa tão comum, frequente aqui no consultório do médico dermatologista. Meu nome é Cássia Gomes, sou médica dermatologista e você está aqui no meu canal. Então, assim, antes desse vídeo, já ajuda, estimula a gente a fazer mais conteúdo, dá um joinha, né, curte, compartilha e se inscreve aqui no canal. E vamos lá, vamos começar com o tema de hoje, cicatriz. Primeiro, é muito importante que você sabe que qualquer dano, lesão, quando você faz uma cirurgia na pele, esse processo ali dentro do seu organismo passa por 3 etapas. Doutora, por que é tão importante que a gente entenda essas etapas aí durante o processo de cicatrização? Porque abordar com um jeito, né, com uma forma adequada, cada uma dessas etapas vai fazer completa diferença no resultado final e, obviamente, na prevenção de um resultado inestético que te incomode, né, que te limite para a sua vida. Então vamos lá, nos primeiros 7 dias, depois que você teve um rompimento da barreira cutânea, a gente tem uma fase que a gente chama de inflamatória da cicatrização, né? Essa fase inflamatória é quando aquela cicatriz está mais vermelhinha, né? Está mais exposta, ainda não está totalmente fechada. Nessa fase, eu sempre falo que o mais importante para a gente ter um resultado final adequado é que você evite infecção. Por isso, né, que é uma coisa tão controversa ali, né, que vocês veem quando vocês fazem procedimentos, quando tem alguma cirurgia, ou mesmo no pós, né, cirurgia plástica, se deixa ou não a ferida aberta. Eu, particularmente, gosto muito de se deixar fechado. Por quê? Porque nesse momento inicial ali que você deu os pontinhos, a pele não está totalmente coaptada, você não teve uma proliferação ali adequada de suporte, o risco de infecção pode ser muito grande e esse risco, essa infecção que pode acontecer, vai prejudicar todo o seu processo inflamatório, que é o que você não quer que aconteça. Então, o que eu oriento? Nesses primeiros 7 dias, deixar a cicatriz limpinha. Doutora, como que cuida da cicatriz? A boa e velha, né, assim, água com sabão mesmo, lavar com sabonete com muito cuidado. Quanto mais delicadinho o fio, às vezes você vai colocar ali naquele momento inicial, mais cuidado você vai lavar, passar uma pomadinha ali para evitar a infecção e deixar fechado. Isso não tem conversa, eu não acho que feridas cirúrgicas podem ficar abertas, porque o risco de contaminação exógena nesse momento é muito grande. É como a gente já explicou. Passado ali os 7 dias, a gente começa uma nova fase na cicatrização, né? Que é uma fase de proliferação. Pensa você, ele já teve aquele susto, seu corpo já teve um susto grande, né, do processo ali de rompimento da barreira cutânea, de corte, daquela perda ali de viabilidade do que estava normal. E ele começa, depois que levou esse susto nesses primeiros 7 dias, inflamou. Ele começa a proliferar, ele precisa se reorganizar, ter mais apoio, ele pega mais suporte de alguns ativos ali, né, de algumas célulazinhas para tentar te ajudar nesse processo de cicatrização. Então, nessa fase ali que a gente chama de proliferativa, que passou da inflamatória, a gente vê uma pele, muitas vezes, o que é muito interessante, que os pacientes começam a ver que essa ferida cirúrgica está mais exaltada. Por quê? A gente tem uma hiperproliferação de fibroblastos, que são células que ficam ali na camada intermediária da pele, e essa hiperproliferação é para estimular colágeno, é para trazer mais proliferação de vasos sanguíneos, né, para irrigar. Pensa você como se fosse uma força-tarefa, né, depois daquele susto que a gente levou inicial. E nessa fase, como a gente já preveniu infecção, já controlou, o que eu te sugiro? Que você comece a modular essa cicatriz. Não deixar esses soldados que estão vindo crescerem, multiplicarem para todos os lados. Então, nessa segunda fase, que vai ali até mais ou menos 21 dias, é muito importante que se comece a modelar essa cicatriz. E como que a gente modela essa cicatriz? A gente pode modelar com plaquinhos de silicone, o próprio micropore ali para já deixar essa cicatriz um pouco mais estabilizada, se pensando, né, se ainda não teve infecção, como que está a ferida cirúrgica, tudo isso é muito importante. E aí, depois dos 21 dias, a gente entra numa fase que é muito importante a gente mencionar nesse vídeo, que é a de remodelação, fase final da cicatrização. E eu não sei se vocês sabem, o que é muito importante, que essa remodelação vai de 21 dias até 2 anos. Por que isso é muito importante? Porque a cicatriz,
ela pode ser readaptada, ela pode ser reestruturada até 2 anos depois do seu procedimento, do seu corte, do seu trauma. E isso é muito relevante na hora do cuidado. Então, aquela plaquinha, aquele suporte, deixar a cicatriz mais estabilizada, ela tem que ser feita, né? Todos esses cuidados têm que ser feitos depois de um longo tempo do agravo inicial, do corte inicial, do trauma inicial que você teve, enfim, o que vai levar àquela provável cicatriz. Então vamos lá, nesse momento final de remodelação, o que eu gosto muito e que às vezes é pouco falado? Primeiro ponto, que você use um estabilizador. Eu acho que mais importante, é também importante, revitalizantes, quer dizer, trocando em miúdos, pomadinhas que passam para cicatrizar a pele, gel de silicone, que é muito comum a gente ver cirurgiões plásticos passando, né, médicos generalistas passando, tudo isso é muito importante. Mas você concorda que estabilizar e impedir que aqueles soldados vão para todos os lados e deixem uma hiperpovoada ali, uma bagunça no local, é mais importante propriamente dito nesse momento. Então, assim, o que eu sugiro, além desses cicatrizantes, pomadinhas de gel de silicone, que você estabilize a cicatriz com a plaquinha de silicone, com um próprio micropore. O que é um micropore, doutor? É como se fosse um durex com corzinha que a gente compra na farmácia. Então, você pode procurar isso na farmácia e colocar ali, né? Se a plaquinha de silicone for inacessível para você pelo valor, você coloca o micropore e deixa a cicatriz quietinha, fechadinha. Doutor, eu tenho que trocar todos os dias? Não necessariamente. Normalmente está bem sequinha a cicatriz, eu peço para ele deixar 7, 10 dias aquele micropore no local com resultados estéticos muito importantes. Outra coisa, né, outras 2 coisas que eu acho muito relevantes serem mencionadas em relação a cuidados da cicatriz é a massagem, que poucas vezes eu vejo as pessoas fazendo. Ontem mesmo eu atendi uma paciente aqui no consultório que veio com uma cicatriz importante e a gente via que estava mais endurecidinho ali no local da cesárea. O que eu orientei para essa paciente? Massageie, solte essa pele. É como se a gente reorganizasse todo aquele período ali perilesional. Isso ajuda muito nessa fase de remodelação da cicatriz. E outra coisa que às vezes é pouco, né, falada, né, pouco mencionada em relação a essa fase final de cicatrização, é em relação à dieta, né? Já tem muitos estudos que mostram que você suplementar, buscar a ajuda de um nutricionista, né, no pré-operatório, no pós, faz completa diferença esses nutrientes na questão de como você vai reestruturar, remodelar aquela cicatriz. Falando tudo isso, é muito importante chegar no ponto que, de repente, você fez tudo isso, ou cicatrização por alguma causa genética, você é um paciente com um fototipo mais alto, não sei se vocês sabem, pacientes que tendem a ser mais negros, cicatrizam pior dos que os que são fototipos mais baixos, mais clarinhos, mais branquinhos. Enfim, você chegou no momento que a cicatriz está muito altinha, ela ficou de um jeito que você não queria. O que você pode fazer nesse momento? Principalmente se ele ainda estiver naqueles 2 anos de período da cicatriz inicial. Então, a gente pode fazer alguns procedimentos estéticos, tem associados esses cuidados básicos, a gente já deu essa grande explanação aqui para vocês. O que eu gosto de procedimento estético? Gosto muito, dependendo, se a cicatriz estiver muito altinha, a gente pode infiltrar corticoide com muito cuidado. Não faça isso em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque essa infiltração de corticoide pode afundar de uma forma bem expressiva na sua pele naquele local. Então, a gente pode infiltrar corticoide e pode fazer procedimentos que eu tenho gostado muito, né? Os procedimentos ablativos de uma forma geral, com um especial que eu vou mostrar hoje para vocês, que é um jato de plasma fracionado, que a gente consegue de uma forma muito interessante diminuir a largura dessa cicatriz. Então, a gente pega uma cicatriz que é mais larga e consegue afinar, melhorar a qualidade estética dessa cicatriz com esse procedimento, dentre outros, né, procedimentos que a gente pode fazer. Então, a gente vai mostrar nesse vídeo o jato de plasma fracionado, esse que eu tenho aqui se chama Plasmate, que é uma máquina que eu acho que é muito boa para tratamento de cicatriz. E a cerejinha do bolo de sugestão, né, de dica nesse vídeo é dizer que junto com esse procedimento ablativo, você pode fazer o que a gente chama de drug delivery. Drug delivery, falando de uma forma fácil, você sabe quando você fura ali a terra, faz uns buraquinhos para jogar a semente? É nada mais, nada menos do que isso. Você vai furar a pele com esse jato de plasma e a gente pode fazer drug delivery de alguns ativos, né? Atualmente tem uns que a gente gosta muito, que são os exossomos, por exemplo, que são extremamente relevantes para acelerar esse processo de cicatrização de uma forma positiva. Vou mostrar para vocês agora como que funciona o jato de plasma numa paciente que a gente já fez, se eu não me engano, 2 sessões na cicatriz dela, né? Teve um melhor extremamente relevante, a gente vai colocar a imagem como era e como ficou
vocês terem uma noção e perguntarem para o médico dermatologista de vocês sobre. E é claro, né? Virem aqui na minha clínica também conhecer mais sobre o procedimento. Essa aqui é a plataforma de jato de plasma fracionado e a gente vê várias indicações, né? A gente pode fazer para blefaroplastia sem corte, aquelas lesõezinhas no olho, acne também, que é uma indicação interessante. Mas passando aqui, a gente vai colocar para cicatriz, colocar esse parâmetro aqui e eu vou mostrar como que é a aplicação numa cicatriz mais extensa para vocês terem noção. Para cicatrizes mais extensas, a ideia é que se encurte o tamanho da cicatriz, que é mais larga, e que a gente vá fazendo esse procedimento para que a cicatriz que é mais larguinha se afine. A gente vai fazendo nas bordas da cicatriz e vocês podem ver que é como se houvesse uma retração localizada nessas bordas, com um resultado estético extremamente interessante. Você gostou desse vídeo? Aprendeu como prevenir, por exemplo, uma queloide de uma cirurgia plástica? Pois é, o objetivo era exatamente esse. Se você achou que foi útil, se dá para compartilhar, se dá para aplicar na sua vida essas dicas, né, essas informações práticas aqui da sua médica dermatologista, não deixe de me ajudar. Se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, coloque aqui nos comentários o que você achou, que vídeo que você quer que a gente faça para a próxima semana. E é isso daí, eu quero ver você sempre aqui juntinho comigo. Posso contar com você?